Eu vou começar esse nosso painel pedindo para que você se recorde de uma experiência positiva que você teve no seu trabalho, em qualquer um deles. É muito provável que você se lembre dessa experiência positiva como algo que você sentiu no seu trabalho. Lógico, sempre vai ter alguma pessoa envolvida, mas nós temos a tendência a guardar lembranças de situações que nos causaram alguma sensação, correto? Nós, seres humanos, somos seres sensíveis. Mas eu não estou falando daquela sensibilidade cheia de melindres, com dorzinha, frescurinha. Não. Eu estou falando de sensibilidade do sentir, do sentimento. Nós sim somos seres sociais, como você sabe. Falam que somos seres racionais? Sim, também somos racionais e isso nos difere de outros animais. Mas na base nós somos seres sociais e seres sensíveis. Então nós nos lembramos, nós guardamos experiências, guardamos memórias daquilo que nós sentimos na nossa jornada. E de onde que vem esse sentir? Além de toda a parte biológica, de toda a parte neural que faz com que nós sejamos nós, o nosso sentir vem muito lá de trás do contato que nós sempre tivemos com a natureza. Pode ser que você não tenha diretamente tanto contato com a natureza, mas lá os nossos antepassados, eles aprenderam a viver segundo as leis da natureza. Fases da lua, estações do ano, sol, lua, noite, dia, enfim. Todas essas relações com a natureza foram que proporcionaram os primeiros contatos, as primeiras experiências de autoconhecimento humano. Você já parou para pensar sobre isso? Eu não sei qual que é a sua idade, mas na minha idade hoje, eu tenho 38 anos, eu tive o prazer, ainda tenho o prazer, a bênção de conviver com uma avó, pude conviver com duas bisavós e eu tive a honra de ouvir muitas histórias delas sobre a época que elas viviam no sítio, na época que elas eram da zona rural. E o quanto que elas, ainda que não tivesse escolaridade, as minhas avós e bisavós não chegaram à quarta série, quarto ano do ensino fundamental, mas elas tinham um conhecimento e um autoconhecimento, uma sabedoria absurdas, grandiosas. E com certeza isso se dava pelo contato que elas tinham com a terra, com as estações. Elas sabiam muito sobre elas. E isso não foi ensinado por nenhum livro, nenhum youtuber e nenhuma conversa com terapeuta. Então, se a gente for voltar lá atrás, olha o tanto de sabedoria que a natureza, que o contato com a vida verde, com a terra, com as estações nos proporcionou. Se nós também formos olhar em tribos indígenas ou pessoas que ainda vivem no que a gente chama aí de zona rural, elas têm muito conhecimento sobre si, de acordo com as estações, de acordo com fases da lua. Muitas mulheres têm o seu ciclo menstrual alinhado com as fases da lua. E isso diz muito a respeito de como que ela deve se comportar. Então nós temos realmente uma relação muito sensível com a natureza. Acontece que você sabe, de algumas centenas de anos para cá, as pessoas começaram a sair da zona rural e começaram a vir para os grandes centros. Por necessidade, claro, porque precisava de encontrar melhores condições de vida. E a gente sabe que sim, tiveram muitas mudanças, muitas transformações. Agora, não necessariamente grandes melhorias na vida, do que eu estou falando a respeito de saúde, realmente aconteceram. Lógico, nós temos infinitas melhorias em relação à parte de saúde, de acesso à saúde, mas nós perdemos muito em relação ao contato com a natureza. E eu estou aqui hoje para falar sobre esse contato e o quanto que o ambiente de trabalho pode e deve fazer com que a gente se conecte à natureza, que a gente se conecte realmente
a parte da saúde da natureza, para que a gente tenha melhores condições de trabalho. E você pode falar assim, como assim? Trabalho, contato com a natureza, será que isso faz algum sentido mesmo? Afinal de contas, o nosso trabalho está aqui para que a gente gere resultados, certo? Certo, nós temos que gerar resultados, mas a gente precisa entender o quão incrível são os resultados quando a gente tem conexões, sensações e a gente desenvolve a nossa sensibilidade. Para que eu possa te dizer isso, é importante você saber quem eu sou. O meu nome é Nicole Tomazella, eu sou psicóloga de formação, especialista em gestão de pessoas, em dinâmica dos grupos, atuo como coach e mentora de diversas empresas nos mais diversos segmentos do mercado, saúde, tecnologia, indústria, agro, enfim, uma variedade. E eu atendo essas empresas para que elas possam desenvolver da melhor forma as pessoas que estão lá com ela, as pessoas que fazem toda a mágica acontecer. E sim, existem muitas situações, eu posso contar inúmeras aqui, mas o nosso tempo é curto, não vou conseguir contar todas, mas o quanto que trazer melhorias, trazer contato e a possibilidade de relacionamento com a natureza melhora e muito produtividade, foco, atenção, criatividade, além de dar aquela respirada, aquela relaxada que faz com que a gente possa voltar para o nosso trabalho e ter melhor produtividade, melhor entrega, melhores resultados para todos. Dentro desse contexto, eu quero compartilhar com você como que você, a sua equipe, a sua empresa podem utilizar o contato com a natureza para ter essas melhorias dentro do seu dia a dia. Não quero falar muito a respeito de questões de neurociência, de nomes difíceis, quero trazer algo prático para que vocês possam começar a utilizar já. Coisas muito simples do dia a dia para que vocês possam sugerir mesmo, para trazer sugestões e pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Nós, seres humanos, acabamos encontrando sempre comportamentos para que a gente gaste o mínimo de energia possível, vamos dizer assim. Então, nós temos a tendência a automatizar o nosso comportamento. Quando a gente tem esse processo de automatização, o que acontece? Eu acabo não percebendo algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, este cenário aqui é o cenário do meu escritório, do escritório em que eu trabalho. Eu que coloquei todos esses detalhes aqui atrás, eu que escolhi. E uma das questões que eu busquei quando eu fui formar, quando eu fui desenvolver, precisava de algumas questões verdes, de questões que fossem significativas para mim, como os meus livros. E, por exemplo, este trigo que está aqui, ele veio do sítio da minha avó, foi colhido por ela na última safra e eu fiz questão de trazer ele para cá. Não apenas porque o trigo, eu sei que a decoração com trigo está na moda, mas não foi por isso, mas porque ele tinha um valor tanto de origem realmente, do sítio da minha avó, como realmente a questão da avó e também para mim a questão da natureza, Então a parte da natureza. Aqui a minha janela, a minha frente, eu tenho uma vista para um bosque muito lindo, que são questões que eu sei que me fazem muito bem. Mas não era assim. Como eu disse, nós tendemos a viver no automático. E eu sempre fui uma pessoa muito focada em produzir, trabalhar. E eu moro numa cidade linda, que é Londrina, no Paraná, que tem muitos bosques, que tem paisagens maravilhosas. Lembra do automático que eu falei? Você não faz ideia o quanto que eu passava pelo nosso Lago Igapó, que é um lugar maravilhoso que nós temos aqui, e eu nem percebia. Eu não notava que eu estava passando. E às vezes, quando me dava lá uns 5 segundos que eu falava, eu vou parar no lago hoje. Ai, como era delícia, como era maravilhoso. E neste momento eu falava, por que eu não faço mais isso? Mas aí eu voltava no dia a dia, naquela correria, naquele monte de informação, naquele monte de situações
que a vida nos puxa. Até que depois de um tempo eu adoeci, eu tive depressão, tive uma depressão bem séria em 2011 para 2012 e eu precisei rever a minha relação com o mundo, minha relação comigo mesma, né, e obviamente a minha relação com o mundo. E foi neste momento que eu resolvi me abrir para o quanto de situações automáticas precisavam deixar de ser automáticas na minha vida, como o contato com a natureza, que eu sempre gostei. Então, situações muito simples como pisar na grama, dar uma pausa e, como eu disse, sentar no Lago Igapó, fazer uma caminhada ao ar livre, ou mesmo em momentos que eu estava com a cabeça muito cheia, eu comecei a sair para caminhar e eu só voltava para casa, né? A minha meta era voltar para casa nessa caminhada só na hora que eu conseguisse ouvir o barulho dos pássaros, da coruja, enfim, que eu ouvisse o vento e que eu não ouvisse mais a bagunça que estava na minha mente. E eu posso te garantir que este contato, esta possibilidade ou esta permissão de sentir novamente o que estava ao meu redor e que isso me trouxesse para mim mesma, foi um dos passos essenciais para minha cura. E é um hábito que eu tenho até hoje. Por isso o verde aqui, por isso o verde à minha frente, porque eu sei que eu preciso deste contato, eu preciso desta conexão. E eu não estou falando que eu preciso como apenas uma questão da Nicole. Nós precisamos deste contato. Novamente, retomando a situação de lembra de situações do seu trabalho. Provavelmente foram questões que você sentiu a respeito daquilo. E nós precisamos resgatar o nosso sentir. Como que nós resgatamos o nosso sentir? Uma das possibilidades, acabei de exemplificar, é no contato com a natureza. Infelizmente, dentro desses processos automáticos que nós fomos aprendendo no nosso dia a dia, nessa loucura que é o nosso trabalho, nós fomos nos dessensibilizando ao sentir. Isso é muito triste. Isso, na verdade, é assustador quando a gente pensa que somos seres sensíveis, seres emocionais. E nós precisamos dessa sensibilidade para nos conectarmos uns aos outros. Senão nós nos tornamos frios, nós nos tornamos não empáticos e a nossa comunicação acaba sendo bem violenta, não é mesmo? Então, ter este contato, ter este pezinho no chão, pezinho na grama, conseguir realmente respirar o ar da natureza, né? Estar mais em contato, perceber o sol, perceber um pôr do sol, um nascer do sol, as fases da lua, isso é muito importante. Ok, Nicole, você está trazendo estas questões, mas eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho que sair de casa muito cedo para ir para o trabalho, no trabalho é sempre muito tumultuado e depois eu chego em casa, tem várias coisas para serem feitas, final de semana tem que arrumar a casa, lavar roupa, fazer, enfim, um monte de atividade que não deu tempo durante a semana. Como que eu vou colocar isso na minha rotina? Olha que coisa mágica, o contato com a natureza, ele é tão poderoso que nós não precisamos de várias horas, a gente não precisa de um processo estruturado, milimetricamente calculado para que ele possa surtir efeitos na nossa saúde, nem no nosso rendimento no trabalho. E eu quero compartilhar com você algumas possibilidades que nós temos, né, nessa rotina louca de trabalho. Mas antes eu quero já te alertar que eu sei que vai ser natural conforme eu for falando que você pense, isso não vai dar certo. Isso é muito alternativo. Eu não gosto ou eu não consigo fazer essas atividades. Aqui não vai funcionar. Vamos lá. Você está assistindo uma série de aulas, uma série de debates, de possibilidades para proporcionar que você tenha uma melhor qualidade de vida e mais contato ou mais satisfação com o seu dia a dia. Promete, assim, que vai tentar? Pelo menos uma questão. Comece a trocar esses pensamentos de isso é muito alternativo, isso não combina comigo, já tentei e não funcionou. Comece a trocar isso para como isso pode funcionar para mim? Como eu posso colocar isso no meu dia a dia?
Vamos fazer essa tentativa? É um treino para o seu cérebro. Então, quando vem alguma frase que te bloqueia, você pega essa frase, respira e fala: como isso pode funcionar? Eu vou encontrar uma maneira de fazer isso acontecer por aqui. Combinado? Uma das alternativas que eu gosto demais e foi algo que trouxe muitas mudanças em diversos lugares que eu trabalhei, isso lá ainda quando eu estava no meu processo em 2011, 2012, eu como coordenadora, na época eu era coordenadora de RH numa indústria, e quando as reuniões eram um pouco mais, ou as reuniões eram tensas, ou eu percebia que a minha equipe estava cansada, eu não fazia as reuniões dentro da sala de reunião, eu fazia a reunião em ambiente externo. O local que eu trabalhava tinha na área de refeitório tinha uma árvore com um banco redondo em volta e eu levava a equipe para fazer reuniões lá. Então, às vezes a gente sentava em volta da árvore e eu realmente possibilitava que a gente sentasse à vontade. Sentar em postura de indinho, sabe? Com uma perna em cima da outra. Não tinha formalidades, a questão era: vamos conversar, vamos lidar com essas situações aqui ao ar livre. Numa outra empresa, na área de saúde que eu trabalhava, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma assistente, e ela tinha muita insegurança, porque ela achava que eu sabia muito mais do que ela, e ela sempre se cobrava muito. Então eu percebia que quando a gente ia ter algum treinamento ou que eu ia passar alguma coisa para ela, ela ficava tensa de querer absorver tudo e medo de errar. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso facilitar isso para ela? E a gente também trabalhava numa rua, assim, numa esquina muito movimentada, mas que atrás era um pouco mais silencioso. Então eu fazia essas reuniões dando volta no quarteirão com ela. Tranquilamente, a gente andava, saía, começava a conversar sobre situações gerais. E aí depois a gente chegava, né? Eu chegava na parte dos treinamentos, enfim, mas sempre num ambiente mais à vontade, mais realmente de contato com a natureza. Eu já fiz piqueniques com a equipe de realmente, olha, hoje nós vamos trabalhar num local, né? Obviamente isso tinha que ser no comecinho da manhã, né? Dependendo da temperatura, mas essas vezes que eu fiz era no comecinho da manhã, para que não tivesse tão quente. Mas a gente começava o dia, eu comprava bolo, salgado, um suco, pegava uma toalha e a gente ia para um parque ou para um lugar o mais próximo possível do trabalho, mas que a gente começasse a nossa reunião lá. Em algumas situações eu levei uma professora, né, para ajudar a gente a começar a respirar. Depois de um tempo eu fui aprendendo algumas técnicas e eu mesma, né, passei a levar práticas de respiração, algumas músicas, e daí depois eu tirava a música e pedia para que elas se conectassem com o barulho do vento, o barulho dos pássaros, do cachorro, do carro, enfim, que fosse trazendo estas sensibilidades. No início, é lógico que, né, no início, quando eu digo os primeiros minutos, as pessoas, elas olham assim, o que essa louca tá fazendo, né? Mas o retorno sempre, em 100% dos casos, ao final dos treinamentos, das reuniões, enfim, era: que bom que foi estar aqui, que delícia que foi este momento. Então, são realmente possibilidades, situações para conectar a nossa equipe. Dependendo de onde você trabalha, dependendo de onde for este local que você está, pode ser que você fale assim: Nicole, mas eu não tenho nada assim. Colocar plantas, colocar um verde, né, próximo, já ajuda. Tem um cliente que eu atendo, né, hoje como consultora, não mais como colaboradora, mas como consultora, e quando fizemos a reforma para uma nova sede, nós colocamos muitas plantas. Então, em todos os cantos da empresa tinham plantas. E a gente fazia um revezamento sobre quem cuidaria, né, quais equipes cuidariam das plantas aquela semana. Algumas pessoas, obviamente, tipo assim, as plantas da minha casa sempre morrem, eu não sei cuidar de planta, imagina que eu vou conseguir cuidar aqui. Mas, novamente, são aquelas resistências iniciais que, após um tempo, as pessoas cuidando, e pedindo ajuda uns aos outros de como que cuida de uma planta, vai trazendo
aquela sensação, a sensibilidade de mais conexão. Porque uma vez que você está lá simplesmente regando as plantas, você para por um momento de pensar naquele monte de coisa e está concentrado naquela situação. Nós também temos a possibilidade de fazer reuniões ou alguns eventos, que seja uma vez por mês, a cada 2 meses, em ambientes, né, ou fora da empresa, caso a empresa esteja um ambiente muito fechado, né, e ir para uma cafeteria ao ar livre, né. Tem uma outra empresa na área da saúde que eu atendo, que eu com frequência gosto de tirá-los de dentro do hospital. Porque, enfim, por mais cuidadoso e por mais bonito que seja dentro do hospital, que realmente é um lugar muito bonito mesmo, tirá-los de lá e ir para a natureza, né? Eu realmente incentivo eles a pisar na grama, a gente passa um tempo, realmente às vezes só dando uma volta, na hora do intervalo, né? Na hora do almoço, proporcionar que as pessoas, né? Ou incentivar as pessoas a darem uma volta no quarteirão, respirando, cuidando, observando, ajuda bastante. Em algumas cidades é possível, é mais fácil que as pessoas possam ir ao trabalho de bicicleta, né, ou caminhando, né, dependendo da distância, e ensinar essas pessoas a apreciar a natureza durante este trajeto. Então, são situações que nós podemos ter no nosso dia a dia de trabalho e, obviamente, nós podemos trazer palestras, incentivos que despertem para essas pessoas que elas tenham mais contato com a natureza no seu dia a dia, nos seus tempos vagos. Só que aqui eu estou querendo trazer algumas situações realmente dentro da empresa, porque existe muito o pensamento ainda de separação de vida pessoal e vida profissional, e que este cuidado com a natureza deveria ser algo de vida pessoal. A empresa não tem nada com isso. Sim, a empresa eu falo que a empresa ela tem um papel social muito grande. Dentro deste papel social é responsabilidade da empresa ensinar os seus colaboradores a viver de uma forma melhor. E viver com a natureza, com certeza é viver de uma forma melhor. Mas é muito mais proveitoso e a gente ensina de uma maneira muito melhor se realmente nós fazemos juntos. Ficar trazendo palestras sobre bem-estar, tenha contato com a natureza, tenha tempo livre, etc. São informações que todos nós já temos de alguma maneira. Agora, nós precisamos que isso faça parte da cultura, das ações dentro da empresa. E quando eu falo de cultura e de ações, eu quero falar pontualmente sobre a importância da liderança. Os líderes são as pessoas que mais podem ou têm mais facilidade de proporcionar esse crescimento, esse contato, essa conexão. Então, líderes que naturalmente, que no seu hábito, na sua rotina, têm contato com a natureza, eles terão mais facilidade de incentivar, porque eles estarão dando exemplo para a sua equipe sobre o quanto que a natureza é positiva. Eu vejo em alguns clientes que eu atendo, líderes que fazem corrida de rua, andam de bicicleta, fazem trilha, o quanto que eles facilitam, o quanto que eles inspiram e até atraem as equipes para ter esses tipos de contato também. Já vi em algumas empresas as pessoas se conectando, fazendo grupinhos de, então tá, nós vamos todos fazer trilha juntos, porque o líder fazia isso. Então, se você é líder dentro de uma empresa, eu incentivo você a trazer as suas ações, o como que você faz o seu contato com a natureza e traga a sua equipe junto com você, porque isso realmente vai modificar muito. Nós precisamos dar o exemplo e incentivar com práticas no nosso dia a dia para que as pessoas tenham melhores contatos com a natureza e possam se cuidar mais, como eu disse. Melhora foco, organização, produtividade, nível de energia e aquela bagunça que fica na cabeça, na nossa cabeça geralmente, a gente consegue direcionar, organizá-la melhor
e termos melhores resultados. Agora você pode falar, ok, Nicole, isso aí é interessante, eu até penso que pode proporcionar, né, bem-estar, foco, criatividade, produtividade, mas o que essas práticas têm a ver com mudança climática? O que essas nossas simples ações podem fazer que realmente vão gerar resultado e um retorno para o meio ambiente, para o clima de forma geral? Desde pequena eu ouço sobre efeito estufa e parece que nada nunca é feito. Ótima pergunta. Vamos lá. Quando nós temos mais contato com a natureza, nós percebemos mais essas situações. Então aquilo passa a ter um valor maior para a gente. Nós realmente nos importamos mais. É muito melhor eu ensinar as pessoas a terem contato com a natureza e sentir de fato a importância disso no seu dia a dia, do que fazer palestras sobre aquecimento global. Não que isso não deva ser feito. Precisa sim, porque informação é essencial para que a gente mude tudo isso, mas eu não posso ter uma informação desconectada de ação. E uma forma, realmente a melhor forma, como eu comecei esta nossa conversa, a melhor forma é nós proporcionarmos o quê? Sensação, sentimento, conexão. Quanto mais eu incentivo a minha equipe e a mim mesma a ter essa relação com a natureza, mais eu vou saber e eu vou querer que a natureza seja preservada. Eu começo a ficar mais atenta a ações de melhoria ou não que a minha cidade ou que o meu estado, que o nosso país tem em relação a estas práticas. Por isso é muito importante que a gente realmente desenvolva essa conexão. Então, daí você também pode pensar, mas Nicole, é muito pouco. Todas as ações relacionadas às grandes mudanças, a gente não consegue fazer grandes movimentos, mas pequenos movimentos que sejam feitos nos clientes que eu atendo, na empresa que você trabalha, que você comente com esposo, esposa, filhos, com o vizinho, e eles comecem a fazer uma ou outra atividade relacionada a contato com o meio ambiente, a contato com a natureza, e eles passem a sentir o impacto que isso tem na sua própria vida, eles vão gerando mais consciência. E essa é a importância dos hábitos, essa é a importância da cultura dentro de uma empresa, é a importância das pequenas mudanças que nós temos. As transformações que nós precisamos causar no nosso planeta para que a gente tenha melhorias climáticas, melhorias, né, como se a gente, olhando para a parte realmente das ODSs, né, que a ONU propõe, da Agenda 2030, não vão ser uma, duas ou três empresas, grandes empresas fazendo grandes investimentos. Elas também são importantes, mas o resultado acontece nos pequenos clientes que eu atendo, na sua família, na minha família, porque isso vai trazendo maior expansão de consciência. E assim, conforme cada um de nós vai gerando esses pequenos impactos, grandes transformações acontecem. E este é meu convite para todos nós a partir de hoje. Dessas ideias que eu trouxe ou outras que vieram na sua mente, por onde você pode começar agora? Estou falando onde você gostaria, o que seria, né, as condições ideais de temperatura e pressão. Não, o que você pode fazer hoje? É uma caminhada ao ar livre, é um piquenique, é uma reunião a cada 1 mês, 2 meses com a sua equipe em um ambiente mais de contato com a natureza? É trazer, né, como eu disse, as reuniões mais conectadas ao ar livre, trazer área verde para dentro do trabalho? Sim, palestras de conscientização, mas que essas palestras estejam relacionadas a ações. Por onde você pode começar? Escolha uma atividade, uma única coisa. Comece por ela. Faça essa transformação na sua vida e, consequentemente, na vida das pessoas que estão ao seu lado. Eu desejo que esta nossa conversa tenha te inspirado e que você possa seguir desenvolvendo o contato com a natureza,
se conectando mais, se permitindo sentir mais e que isso se estenda às pessoas que você tem conexão. Muito obrigada por estar aqui e vamos difundir estes conhecimentos para o maior número de pessoas possível. Até uma próxima!